Muito bom dia, seja bem-vindo à primeira edição da Liga Now de hoje. O Sporting venceu o Marselha por 2-1 e somou a segunda vitória na Liga dos Campeões. A equipa de Rui Borges até começou a perder. Aos 14 minutos, Igor Paixão fez um grande golo e colocou os franceses na frente do marcador. Em cima do intervalo, lance caricato em Alvalade. O árbitro do encontro assinalou penalti a favor do Marselha. Depois de ver as imagens do VAR, reverteu a decisão e mostrou o segundo cartão amarelo a Emerson. O defesa do Marselha foi expulso por simulação. A jogar a segunda parte em superioridade numérica, o Sporting marcou por Jenny Katam aos 69 minutos. O ala moçambicano tinha acabado de ser lançado por Rui Borges. O gol da reviravolta do Sporting também saiu do banco. Alisson Santos fez o 2-1 final e garantiu a vitória. Já vamos ver o resumo do jogo daqui a pouco, mas para já Rui Borges garante que se sente bem com todas as decisões que toma. Salienta que umas vezes acerta, outras não. O treinador do Sporting recusa a ideia de que a equipa atravessa uma má fase. Por isso, não considera a vitória frente ao Marselha um ponto de viragem. Rui Borges diz também que o Sporting só não fez um bom jogo esta época frente ao Braga. Lembra ainda que o Sporting tem defrontado grandes clubes na Liga dos Campeões. O treinador do Sporting deixa elogios ao VAR do jogo. Realça que há muitas queixas sobre o sistema de vídeo-arbitragem, mas se não existisse, o jogo com o Marselha teria sido muito diferente. Grande destaque para o Sporting nesta edição da Liga Now, mas também para as eleições do Benfica. Rui Costa parece ter ignorado as declarações de José Mourinho sobre o plantel do Benfica. O treinador disse na terça-feira que os elogios que fez ao plantel do Benfica, quando era treinador do Fenerbahçe, foram uma espécie de mind game. Ou seja, explicou que elogiou o Benfica para dar mais responsabilidade à equipa que estava a defrontar, na altura, como técnico do Fenerbahçe, no play-off de acesso à Champions. Agora, em entrevista à RTP, Rui Costa diz que José Mourinho, quando jogou contra o Benfica pelo Fenerbahçe, elogiou muito o plantel do Benfica e que não esperava um jogo fácil. Mourinho até chegou a recusar o favoritismo do Benfica, mas apenas por uma questão de princípio, porque reconhecia muito bem a capacidade da equipa de Bruno Lage na altura. As 3 derrotas do Benfica nos primeiros jogos da Liga dos Campeões obrigaram a equipa de José Mourinho a desafiar a matemática. Isto porque, na época passada, a primeira no novo formato da Champions, os clubes que sofreram 3 derrotas nos primeiros 3 jogos foram eliminados. Estrela Vermelha, também Sturm Graz, Leipzig, Salzburgo, Bratislava e Young Boys são os casos da temporada passada. Ainda assim, o Benfica até pode ter esperança no apuramento. O supercomputador da Opta, empresa especializada em estatísticas, fez a previsão para o apuramento e tanto o Benfica como o Sporting conseguem o apuramento. O Benfica no 19º lugar e o Sporting no 10º lugar. Quanto à equipa de José Mourinho, ainda defronta o Bayern, Leverkusen, também o Ajax, Nápoles, Juventus e Real Madrid. Idedit lesionou-se no jogo com o Newcastle e deve ficar de fora entre 2 a 3 semanas. A informação foi avançada ontem à noite pela CMTV. O jogador sofreu uma lesão muscular do adutor longo da coxa esquerda. Já na segunda parte, em Inglaterra, depois de um sprint, o lateral direito deitou-se no relevado em claras dificuldades físicas. Ainda foi assistido em campo pela equipa médica do Benfica, mas teve mesmo de ser substituído aos 63 minutos. Saiu a coxear, com queixas na zona do adutor. O internacional bósnio foi reavaliado em Lisboa. Para já sabe-se que não vai jogar contra o Aroca no sábado. Frente ao Newcastle, Mourinho recuou Austernes para o lado direito da defesa.
O futuro de Bernardo Silva continua em aberto e nem Pep Guardiola sabe o que vai acontecer ao certo. O treinador do Manchester City foi questionado sobre os próximos passos de Bernardo Silva, uma vez que o jogador português termina contrato no próximo ano e em janeiro já pode iniciar negociações com outros clubes a pensar na próxima temporada. Perante a pergunta sobre o futuro de Bernardo Silva, Guardiola respondeu, e passo a citar: "Ele não me disse, é o meu capitão e adoro-o muito, mas ele não me disse." Palavras do treinador do Manchester City. Bernardo Silva é o trunfo eleitoral de Noronha Lopes. O candidato à presidência do Benfica já admitiu que está a trabalhar na contratação do jogador de 31 anos para que o regresso de Bernardo Silva ao Benfica possa ser uma realidade já em 2026. Grande assunto em destaque nesta edição da Liga Now, mas também o Futebol Clube do Porto, que joga hoje. Francisco Farioli diz que o Futebol Clube do Porto está preparado para fazer um grande jogo frente ao Nottingham Forest na Liga Europa. O treinador portista salienta que a mudança de treinador do clube inglês dificulta o trabalho e aumenta a dúvida. Mas Farioli está confiante num bom resultado devido ao bom desempenho da equipa na Taça e nesta semana de treinos no Olival. Farioli realça ainda que a Liga Inglesa é muito diferente da portuguesa, por isso acredita que o Nottingham é um adversário muito difícil por estar na melhor Liga do mundo. Vamos olhar ainda para Samu, que recusou o Nottingham Forest antes de assinar pelo Futebol Clube do Porto. Segundo o jornal Record, o próximo adversário do Futebol Clube do Porto na Liga Europa demonstrou um interesse concreto no goleador no verão de 2024. Na altura, os empresários do jogador reuniram-se com dirigentes do clube inglês para discutir uma possível transferência, mas as conversas não avançaram. O projeto desportivo apresentado não convenceu Samu. Dias depois, o avançado espanhol ficou convencido com André Vilas-Boas e acabou por assinar pelo Futebol Clube do Porto. Desde a época passada, o avançado espanhol de 21 anos já apontou 35 golos de dragão ao peito. E Luuk de Jong diz que ganhou bastante força para continuar a recuperação da grave lesão. Em declarações aos meios do Futebol Clube do Porto, o avançado confessou que ter ido à Holanda para ser homenageado pelo PSV lhe deu muita força para a recuperação e energia para regressar o mais cedo possível. De Jong admite ainda que está feliz por ter escolhido o Futebol Clube do Porto e que foi uma ótima decisão. Apesar de estar afastado dos relevados, o avançado não esconde a vontade de causar impacto e de conquistar troféus, dizendo mesmo que quer deixar uma marca no Futebol Clube do Porto. Recordo que De Jong se lesionou no joelho esquerdo e que ainda não se sabe quando poderá voltar a jogar. Para já, olhamos também para o Al Nassr, que venceu o Goa por 2-1 na Liga dos Campeões Asiática 2. Ronaldo não jogou e João Félix entrou só na segunda parte na equipa de Jorge Jesus. Desfalcado do grande goleador da equipa, o Al Nassr de Jorge Jesus chegou à vantagem logo aos 10 minutos. Ângelo fez 1-0 no marcador com um belo remate colocado à entrada da área. O Al Nassr ia demonstrando a superioridade, mesmo sem Ronaldo e Félix, que estava no banco de suplentes, e conseguiu chegar ao segundo golo com alguma naturalidade. Aos 27 minutos, a equipa de Jorge Jesus marcou por Camara, que mesmo com muita confusão na grande área, conseguiu o espaço suficiente para rematar para o 2-0 no resultado. Vantagem confortável, mas a equipa indiana conseguiu surpreender antes do intervalo. Reduziu o resultado para 2-1 por Brisson Fernandes, que depois de um bom trabalho rematou colocado para o golo da equipa da casa. Na segunda parte, João Félix entrou. Jorge Jesus apostou no avançado português aos 66 minutos de jogo. Félix tem estado muito bem no Al Nassr, mas desta vez não fez o gosto ao pé. Perto do final do jogo ainda houve uma expulsão para a equipa da casa. Timor pontapeou a bola na direção do árbitro assistente, que avisou o árbitro principal. Viu o cartão vermelho. Al Nassr com 3 vitórias em 3 jogos na Liga dos Campeões Asiática 2. E o Real Madrid de Álvaro Carreras recebeu e venceu a Juventus por 1-0. Francisco Conceição foi lançado pela equipa italiana na segunda parte.
Jogo cartaz da terceira jornada da fase de Liga da Liga dos Campeões, com o Real Madrid a receber a Juventus. Perto do intervalo, a equipa de Xabi Alonso esteve muito perto do golo. Trabalho fantástico de Mbappé, que serviu de bandeja Éder Militão. O antigo defesa do Futebol Clube do Porto rematou por cima. Excelente oportunidade de golo no Bernabéu. No início da segunda parte, foi a vez de a Juventus desperdiçar a oportunidade de fazer 1-0. Vlahovic correu mais de meio campo com a bola, mas acabou por permitir a defesa a Courtois. Enorme intervenção do gigante guarda-redes do Real Madrid a manter o empate. Pouco depois, Vinícius Júnior fez o que quis da defesa da Juventus. O extremo brasileiro rematou ao poste e na recarga Jude Bellingham inaugurou o marcador. No sítio certo, o internacional inglês colocou o Real Madrid a vencer por 1-0. Decisivo, o Bellingham a desbloquear um jogo difícil para um dos adversários do Benfica. A Juventus, próxima adversária do Sporting nesta Champions, lançou Francisco Conceição minutos depois, mas o internacional português pouco conseguiu fazer. Vitória para o Real Madrid, que segue com 9 pontos em 3 jogos. Já o Galatasaray não teve dificuldades em vencer o Bodo Glimt. Logo aos 3 minutos, Osimhen fez o primeiro golo do jogo. Remate cruzado do avançado nigeriano e 1-0 para o Galatasaray. 30 minutos depois, Osimhen bisou no encontro. O avançado do Galatasaray agradeceu a oferta do defesa do Bodo Glimt e ampliou a vantagem turca. Terceiro golo do nigeriano nesta edição da Champions. Na segunda parte, a defesa do Bodo Glimt continuou a meter água e o Galatasaray fez o 3-0. À segunda, Akgun deixou cada vez mais confortável o campeão turco no encontro. O golo de honra da equipa norueguesa chegou aos 76 minutos. Elmerson cabeceou para o 3-1 final em Istambul. Por fim, o Karabag deslocou-se ao País Basco para defrontar o Athletic Bilbao. A equipa azeri deu seguimento ao conto de fadas nesta Champions com um golo logo no primeiro minuto. Leandro Andrade aproveitou o erro defensivo da equipa basca para inaugurar o marcador. Antes do intervalo, o Bilbao conseguiu chegar ao empate. Com muito espaço, o Guruzeta fez o primeiro golo dos bascos no encontro. À procura dos primeiros pontos nesta Liga dos Campeões, o Bilbao fez a reviravolta no marcador na segunda parte. Belo golo de Robert Navarro e 2-1 no marcador. Aos 88 minutos, Guruzeta bisou no encontro e fechou o resultado em 3-1 para o Bilbao. Depois de 2 vitórias, uma delas ao Benfica, o Karabag perdeu os primeiros pontos na Liga dos Campeões. E o Liverpool regressou às vitórias ao golear o Frankfurt na Liga dos Campeões. O Bayern Munique também goleou o Bruges por 4-0 e segue só com vitórias na prova milionária. O Bayern vai de vento em popa nesta edição da Champions League. Frente ao Bruges, os bávaros inauguraram o marcador logo aos 5 minutos. O jovem Lennart Karl estreou-se a marcar com um autêntico golaço. Aos 14 minutos, coube ao suspeito do costume fazer o 2-0. Harry Kane foi assistido por Leimer e colocou o nome na lista dos marcadores. Aos 33 minutos, já havia 3-0 para o gigante alemão. Novamente, Leimer na assistência, desta vez para Luís Dias. O colombiano ex-Liverpool disparou um míssil que só parou no fundo das redes. Na segunda parte, os bávaros carimbaram a goleada. Nigel Jackson estava no sítio certo para empurrar para o 4-0. O Bayern segue no topo da classificação, só com vitórias. No jogo entre Frankfurt e Liverpool também houve goleada, mas foi a equipa da casa a adiantar-se no marcador. Christensen disparou forte, a bola ainda bateu no poste antes de entrar na baliza de Mamardashvili. Aos 34 minutos surgiu a resposta dos Reds. Ekitike correu o campo todo em alta velocidade e na cara do golo não deu hipóteses. O avançado francês não festejou o golo por respeito à antiga equipa. 5 minutos depois já havia cambalhota no marcador. Na sequência de um pontapé de canto, foi o capitão Van Dijk a subir ao segundo andar para cabecear sem hipóteses de defesa e fazer o 2-1. O Liverpool descobriu a receita do golo e antes do intervalo fez o 3-1, mais uma vez na sequência de um canto, mas agora com um protagonista diferente. Konaté alargou a vantagem. O jogo estava de feição para os ingleses e o resultado começou a ganhar contornos de goleada na segunda parte. Aos 66 minutos, Cody Gakpo assinou 4-1. Aos 70 minutos, o resultado ficou fechado com o 5-1. Szoboszlai disparou de fora da área. O remate rasteiro só parou no fundo das redes. Segunda vitória para o Liverpool nesta Liga dos Campeões. Por último, a Atalanta empatou sem golos frente ao Slavia de Praga. Os italianos foram superiores e estiveram sempre mais perto do golo. Aqui, Kosuno não conseguiu levar a melhor sobre o guarda-redes contrário. Logo de seguida, a Atalanta teve nova chance de golo. Desta vez foi Krstovic a ver o guarda contrário negar o golo. A Atalanta soma 4 pontos. O Slavia tem 2.
E o Ajax, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, foi goleado pelo Chelsea por 5-1. O Ajax não soma qualquer ponto na prova, tal como o Benfica. Benfica de olhos postos neste jogo, até porque com a derrota frente ao Newcastle, a posição na Champions é delicada. Logo aos 17 minutos, tudo mais complicado para a equipa holandesa em Londres. Expulsão na equipa do Ajax, Taylor viu o cartão vermelho direto depois de uma entrada dura. Apenas um minuto depois, o Chelsea chegou à vantagem. Mark Yu fez 1-0 no resultado. Aos 27 minutos, o Chelsea aumentou esta vantagem. Caicedo rematou de longe e a bola ainda sofreu um desvio no jogador do Ajax. O resultado foi o 2-0 para os londrinos, que ficaram confortáveis no jogo. Mas aos 33 minutos, o Ajax voltou a ter esperança em conquistar pela primeira vez pontos nesta Liga dos Campeões. O árbitro marcou penalti e na cobrança Weghorst reduziu o marcador para 2-1. Mas ao minuto 45 a decisão do árbitro foi ao contrário. Marcou penalti para o Chelsea por falta sobre Enzo Fernandes. Na cobrança, o ex-jogador do Benfica fez o 3-1 e voltou a colocar o Chelsea mais confortável com vantagem de 2 golos. Melhor ficou para a equipa da casa quando o árbitro voltou a apontar para a marca de penalti, desta vez por uma falta sobre Estevão em cima do intervalo. O brasileiro estava de mira afinada e fez o 4-1 no marcador para o Chelsea. Na segunda parte, a equipa inglesa fez mais um golo. George fechou o marcador em 5-1. Havia outra equipa de Londres em campo à mesma hora, mas deslocou-se ao Mónaco para um jogo muito menos entretido no que aos golos diz respeito. Mónaco e Tottenham empataram a 0 nesta jornada 3 da Liga dos Campeões. As duas melhores oportunidades foram para o Mónaco. Primeiro o talentoso Akliush tentou, mas o guarda-redes estava atento. O golo voltou a estar perto em nova oportunidade de cabeça. Desta vez foi para o defesa Thilo Kehrer, que cabeceou ao lado da baliza. O resultado final com nulo no marcador. E sai pertíssimo do alvo. E como prometido, seguimos com o Sporting, que venceu o Marselha por 2-1 e somou a segunda vitória em 3 jogos na Liga dos Campeões. O gol da vitória aconteceu já perto do final do jogo. Começou com um lance polémico em Alvalade do Sporting Marselha. Luís Soares, em boa posição, foi derrubado por Balerdi e o árbitro da partida mostrou o amarelo ao defesa da equipa francesa. Protestos dos jogadores do Sporting que pediram o vermelho. Aos 14 minutos, lance de gênio em Alvalade. Igor Paixão tirou Fresneda do caminho e fez um golaço. 1-0 no marcador a sair dos pés do extremo brasileiro. Em cima do intervalo, lance caricato do árbitro da partida. Rade Obradovic assinalou um penalti para o Marselha neste mergulho de Emerson. Alertado pelo VAR para ir ver as imagens do lance, o árbitro esloveno reverteu a decisão e mostrou o segundo amarelo ao defesa brasileiro, que acabou expulso. Vida facilitada para o Sporting, que ia jogar toda a segunda parte em vantagem numérica. Aos 57 minutos, Rulli defendeu para o posto o remate de Giovanni Kenda. O Sporting carregava à procura do empate. 5 minutos depois de ter entrado para o lugar de Kenda, Jenny Catamo empatou o jogo para a equipa de Rui Borges. Num primeiro momento o golo foi anulado por fora de jogo, mas depois acabou por ser confirmado pelo vídeo-árbitro. Empate em Alvalade aos 69 minutos. Perto do final do jogo, o Sporting carimbou a reviravolta no marcador com mais um golo vindo do banco. Com alguma sorte à mistura, Alisson Santos beneficiou de um desvio num defesa do Marselha para fazer o 2-1. Até final, Maxi Araújo desentendeu-se com Pavard e o árbitro mostrou-lhe o cartão vermelho. Após ver as imagens do VAR, voltou atrás na decisão e mostrou apenas o amarelo ao lateral uruguaio. 2-1 final, segunda vitória para o Sporting na fase de Liga da Champions. Este é já o primeiro assunto em destaque na edição da Liga Now, da parte da manhã. Na minha companhia tenho José Nunes e também Paulo Catarro. Muito bom dia aos dois. Obrigada por estarem connosco. Paulo Catarro, começo por ti. Houve um penalti mal marcado, um golo mal anulado, uma expulsão errada, mas tudo corrigido pelo VAR. Foi o herói do Sporting? O VAR fez aquilo que deveria ter feito. O que só veio comprovar que quando tem elementos com competência, o VAR é um instrumento que realmente pode ajudar muito àquilo que é a justiça que deve existir num jogo de futebol, coisa que normalmente não vemos no futebol português, sobretudo devido a isso, à falta de competência. Ontem, apesar do árbitro ter várias falhas, eu acho que muitas que seriam evitáveis pelo próprio árbitro, mas independentemente disso, o que é certo é que o VAR, todas as indicações que deu foi no sentido correto, em função das imagens que todos vimos
e que ele chamou o árbitro para corrigir as decisões que tinha tomado anteriormente. Sem VAR, ontem a realidade é que o Sporting provavelmente teria perdido o jogo, porque o golo que Jenny Katam marcou teria sido anulado por fora de jogo. O penalti, o cartão amarelo que ditou a expulsão, não teria sido revertido, inclusive teria havido um penalti contra o Sporting que poderia ter dado o 2-0. E muito provavelmente o Max Ruas teria sido expulso e não estaria nos próximos jogos do Sporting. São 3 decisões muito importantes no jogo e volto a sublinhar que só atestam a competência de quem está no VAR. Isto ontem foi um bom exemplo do que deve ser a ação do VAR no futebol. E é exatamente corrigir quando o árbitro não vê ou não sabe o que é que está a fazer dentro do relvado. Ontem este VAR foi altamente competente, por isso o Sporting acabou por usufruir em função do jogo, porque também fez por isso na segunda parte, em mercê do facto do Marselha estar reduzido a 10 jogadores e também do facto do treinador do Marselha ter, quanto a mim e surpreendentemente, abdicado completamente de discutir o jogo no ataque no segundo tempo, quando tinha jogadores para isso, mesmo com 10. Como se viu na primeira parte, o Marselha tinha jogadores para poder ainda incomodar o Sporting. Optou deliberadamente por não o fazer, por defender o 1-0 que tinha conseguido na primeira parte. E normalmente quem faz isso, como eu disse ontem, quem quer defender muito normalmente perde. Foi com sorte o segundo gol, é verdade, mas foi justo por aquilo que o Sporting fez. José Nunes, o Sporting só conseguiu virar o jogo devido ao VAR ou também à raça ou à entrega dos jogadores? Bom dia, Madalena, Paulo, e para os espectadores do NAU. Foi uma noite em que tudo correu bem a Rui Borges. Estava muito acossado e ontem foi uma noite em que ele foi de facto um homem feliz e ficou feliz naturalmente com a vitória do Sporting. No final do jogo. Sim, o VAR decidiu sempre bem e sempre em favor do Sporting. Queria salientar que no momento em que o VAR chama a atenção ao árbitro para ir rever o lance da grande penalidade, retirando e mostrando um cartão amarelo a Emerson Palmieri, que já tinha um amarelo e viu o segundo, eu acho que este é um excelente exemplo que gostaria que fizesse cátedra para os piscineiros, vamos chamar assim. Repara que muito provavelmente o Marselha perdeu o jogo por causa da atitude de Emerson, em querer cavar uma grande penalidade, deixou a equipa a jogar com 10, 11 contra 11, como o Paulo diz. Temos que reconhecer que o Marselha foi muito superior ao Sporting. O Marselha é melhor que o Sporting. Sim. Aliás, eu acho que o Marselha é melhor que qualquer equipa portuguesa, este Marselha. E estava muito complicado o jogo para o Sporting. O jogo estava mais para o segundo gol do Marselha, e quem sabe o que é que poderia acontecer mais do que propriamente para o gol do empate do Sporting. E esse lance, muito bem analisado pelo VAR, acabou por conduzir aqui o Sporting a superioridade numérica, alterasse o seu comportamento na segunda parte. Foi uma equipa mais ofensiva, mais dominadora, com a tal questão de Roberto De Zerbi, talvez com alguma surpresa, porque não é um treinador normalmente com essas características, mesmo a jogar com 10, enfiou-se dentro da área e acabou por ser castigado com 2 golos. O gol de Katama, que mal entrou, creio que foi a primeira vez que tocou na bola, faz o gol. Um lance também vai ao VAR e que também acaba por ser bem decidido. E depois o golo de Alisson. Ontem Rui Borges foi tão feliz que até acertou nas substituições. Os jogadores que entraram marcaram os golos do Sporting. Mas já agora, Alisson deveria começar a ser uma aposta para a titularidade do Sporting? Não, eu acho que ele, além de ser feliz nas substituições, também fez as substituições que deveria ter feito, arriscou aquilo que devia. Muito provavelmente eu até esperava que ele ao intervalo até tivesse incluído logo o Ioannidis, porque estando a jogar contra 10 e estando a perder em casa, poderia ter feito logo isso, mas depois lançou os jogadores que tinha de lançar. Kenda foi uma sombra completa daquilo que costuma ser. Por mim tinha saído logo ao intervalo. E depois há jogadores claramente fora daquilo que é a produção habitual, como são os casos de Trincão
e de Pedro Gonçalves. Se me disser, tiras esses e pões o Alisson e o Catamo, eu acho que nem eu, nem o José Nunes, nem ninguém do Sporting se atreverá a fazer isso, muito menos o Rui Borges. Mas que eles não estão bem, não. José Nunes, já agora, já que estamos a falar das escolhas do treinador, depois do jogo e apesar do Sporting ter conquistado esta vitória, houve muitas críticas, até nas reportagens da CMTV, ao treinador do Sporting. Justifica-se ou esta exibição de ontem frente ao Marselha apaga a contestação à volta do técnico? Não, vamos ser claros, temos que ser intelectualmente honestos. Não sabemos o que é que aconteceria 11 contra 11, mas suspeitamos que o Sporting teria perdido o jogo. Pelo menos era para aí que as coisas apontavam. Tal a superioridade que o Marselha alardeou em igualdade numérica. O Sporting teve muitas dificuldades em lidar com o Marselha. A equipa francesa parecia estar a jogar à vontade. Aliás, o Deserbi até disse que a primeira parte que o Marselha fez foi dos melhores períodos que a equipa registrou esta temporada. E de facto as coisas iam por muito mau caminho. Aquele lance do Emerson Palmieri virou o jogo ao contrário. E aí também não podemos tirar mérito nem a Rui Borges nem ao Sporting, por muita felicidade que Rui Borges tenha tido e teve. Basta ver a forma como o Alisson marcou o gol da vitória, não é? Mas é futebol, as coisas acontecem e o Sporting ganhou. Agora, não posso dizer que o Sporting fez um grande jogo porque não fez. O Sporting tirou partido da superioridade numérica. Concordo com o Paulo, ele não foi atrevido ao ponto de colocar mais um ponta de lança, como depois já fez em despejo de causa mais à frente. Deveria tê-lo feito, concordo contigo, Paulo, logo no início da segunda parte. E em relação ao futebol que o Sporting está a jogar, não vi grandes melhorias de forma significativa. Agora, também há outra coisa que eu digo. Esta vitória frente ao Marselha pode ser o clique que o Sporting precisaria para poder ganhar mais autoconfiança e melhorar os seus índices qualitativos em termos exibicionais. Há jogadores que estão, de facto, claramente abaixo. O próprio Yulman continua a não ser o mesmo Yulman que foi. Pedro Gonçalves bastante apagado. Trincão desaparecido em combate, já dá vários jogos esta parte. Mas o Sporting ganhou, com muita felicidade, é um facto, mas vamos realçar aquilo que é realmente importante. São os 3 pontos que o Sporting conquistou, são os 6 pontos que tem nesta altura. O que é facto é que o Rui Borges, com muita felicidade e com muita dificuldade também, conseguiu estancar pelo menos a onda de resultados menos positivos que estava a ter, embora tenha ganho ao Passos Ferreira para a Taça de Portugal, já sabemos, após prolongamento, mas considero mais aqueles jogos que fez antes com o Nápoles e com o Sporting de Braga. Desta vez ganhou ao Marselha. Percebo que não se livre de críticas, porque realmente o Sporting não mostrou ainda um grande futebol. Pode ser que esta vitória possa elevar os níveis de confiança da equipa para o que aí vem. Paulo Catarro, antes de pedir a tua opinião sobre o Rui Borges, também relembrar que estamos atentos naturalmente também ao Benfica e às eleições que se seguem e também ao Futebol Clube do Porto que joga hoje. Mas antes de avançarmos para tudo isso, Paulo Catarro, compreendes as críticas que continuam a ser feitas ao treinador do Sporting ou o jogo de ontem só dá um balão de oxigênio a Rui Borges e não muito mais do que isso? Eu acho que os associados e os adeptos do Sporting estão um pouco desconfiados com o Rui Borges. Acho que o termo é esse. Mesmo após a vitória, eu acho que aquelas reações que ontem surgiram na CMTV têm a ver com isso. Esse é um ponto. E um outro aspecto, aliás, também foi dito ontem pelo José Manuel Freitas, eu acho que o facto de o Futebol Clube do Porto ter agora um treinador completamente diferente, com uma atitude muito assertiva, e o Benfica ter José Mourinho, os adeptos do Sporting comparam o carisma destes dois com o de Rui Borges e não tem nada a ver uma coisa com outra. E eu acho que muita da desconfiança advém daí. E depois, se os resultados não ajudarem, claro que tudo é criticável a partir desse momento. Até a forma como ele se veste, o que ele fala, como ele está na conferência de imprensa, como ele está no banco, tudo por aí fora. Se os resultados vierem por um bom caminho, as coisas vão melhorar. Já iremos voltar ao Sporting, fica prometido, e também ao Benfica, às eleições, mas a seguir a uma curtíssima pausa, não saia desse lado.
Estamos de regresso nesta edição da Liga Now e ainda com muito em destaque. Rui Costa parece ter ignorado as declarações de José Mourinho sobre o plantel do Benfica. O treinador, recordo, disse na terça-feira que os elogios que fez ao plantel do Benfica, quando era treinador do Fenerbahçe, foram uma espécie de mind game. Ou seja, explicou que elogiou o Benfica para dar mais responsabilidade à equipa que estava a defrontar, na altura como técnico do Fenerbahçe, no play-off de acesso à Champions. Agora, em entrevista à RTP, Rui Costa diz que o José Mourinho, quando jogou contra o Benfica pelo Fenerbahçe, elogiou muito o plantel do Benfica e que não esperava um jogo fácil. O técnico até chegou a recusar o favoritismo do Benfica, mas apenas por uma questão de princípio, porque reconhecia muito bem a capacidade da equipa de Bruno Lage na altura. Paulo Catarro, parece que está aqui alguma contradição entre a justificação de José Mourinho para aquilo que disse e agora Rui Costa? Se não está, parece. É porque parece que não se ouviram bem uns aos outros. Porque aquilo que José Mourinho disse, realmente em relação àquilo que conhecia já do Benfica, em função não só do que ele vê do futebol português, como do facto de ter defrontado enquanto treinador do Fenerbahçe o Benfica no play-off de acesso para a Liga dos Campeões, e revelou desde logo o conhecimento que ele tinha sobre o plantel do Benfica. E é natural que aconteça aquilo que ele fez, que diga que o Benfica tinha uma equipa bastante superior e com uma qualidade incrível para endossar muita da responsabilidade e o favoritismo para a equipa do Benfica, de modo a que pudesse aproveitar de alguma forma a equipa que dirigia para conseguir ultrapassar aquele play-off. Isso não aconteceu, como sabemos, o Benfica conseguiu eliminar o Fenerbahçe com um golo nos 2 jogos apenas. Mas depois, quando ele deixa o Fenerbahçe e pega no Benfica, desde cedo se percebeu que o Benfica tem um quadro de jogadores que não está de acordo com aquilo que José Mourinho pretende e defende, e sobretudo há determinadas posições onde não tem de facto mesmo jogadores para ele, e o que se acentuou mais com a venda de Aktürkoğlu. A posição de extremo esquerdo é óbvio que não tem nenhum jogador, porque quer Prestiani, quer Sheldrup não são opções viáveis para José Mourinho, como já se percebeu. Por isso é surpreendente realmente ver o presidente do Benfica dizer que mas o José Mourinho até elogiou muito o Benfica. Pois, elogiou de forma circunstancial, como nós dizermos que o Nottingham Forest hoje tem uma grande equipa e é a terra do Robin dos Bosques, e onde vai jogar o Futebol Clube do Porto. Quer dizer, é exatamente uma frase circunstancial que não quer dizer nada em concreto. Por isso espanta-me que Rui Costa tenha dito isto horas depois de ter dito à CMTV que realmente temos de discutir a questão do plantel a nível interno, que dá a entender que realmente há ali coisas que não estão bem. Isto depois de ter gasto 100 milhões de euros na composição do plantel para esta época. Há aqui uma série de coisas que realmente não se entende bem o que é que vai na cabeça do atual presidente do Benfica e recandidato, mas isso não podemos fazer nada. Afinal, o que é que aconteceu? Será que Rui Costa ignorou as palavras do José Mourinho ou não as ouviu? Porque são coisas diferentes, não é? Até pode ser um recado. Quer dizer, acho que há várias hipóteses, mas não quero especular sobre isso. O que me parece... Teria alguma coisa a ganhar, Rui Costa, a dar algum recado a José Mourinho a 2 dias das eleições? Rui Costa tem dito sempre, e disse, mesmo a seguir ao jogo do Newcastle, ao nosso colega Pedro Neves de Sousa, no dia seguinte, à saída do hotel, que o Benfica tem um excelente plantel. Ele disse isso, não é? Vamos ver. Mas que também vamos discutir internamente, não foi? Sim, em relação à construção desse mesmo plantel. Vamos ver. Em primeiro lugar, quando uma equipa está mal, parece que ninguém joga nada, parece que os jogadores são todos uns pernas de pau. Essa é a primeira questão. Aconteceu isto com o Benfica, estava a acontecer com o Sporting também. E não é assim. Quer dizer, obviamente que os jogadores do Benfica têm qualidade. Agora, se tu me perguntares
se o Benfica tem alternativas para as alas, comparativamente ao ano passado, à época passada, a diferença é abissal. Repara, na época passada, desde logo tinha Di Maria, chegou o Luque Bacchio para o seu lugar, é um facto, e até foi talvez a par de Trubin, talvez não, de certeza, o melhor jogador do Benfica em St. James's Park, mas o que é que tens? Tens Luque Bacchio. Depois, para a esquerda, Sheldrup e Prestiani, como o Paulo diz, já se percebeu que não são opções credíveis para José Mourinho. E na época passada tinhas Aktürkoğlu, até Rolaiser, que jogava mais pelo meio, mas Amdouni, o Bruma, que está lesionado. Portanto, quer dizer, o Benfica até tinha um superávit de extremos nessa altura e agora, por força da lesão, para um ano quase de Bruma. E também da saída da Aktürkoğlu, que é isso que está aqui a abanar isto tudo, nos últimos dias do mercado, não foi suprida a sua baixa e o Benfica de repente ficou sem um jogador que era titularíssimo naquela posição e que marcou 16 golos e fez 11 assistências na época passada. E que marcou o golo que eliminou o Fenerbahçe e depois para lá quando já se pensava que a transferência poderia estar comprometida. Isso acabou por não acontecer. E o que é facto é que o Benfica de repente ficou claramente com um déficit de opções para as alas. Mas o Benfica teve tempo ainda para... Mas não o fez, tal como não fez. Para solucionar esse problema, não? Pois teve. Tal como também teve quando vendeu Enzo Fernandes e ficou com o Chiquinho, com o Chiquense, lembras-te disso? Por acaso com a mesma gestão desportiva. Portanto, digamos que o Benfica não resolveu uma situação que deveria ter resolvido e o que é facto é que neste momento tu vês a forma como o Benfica se apresentou a Newcastle, o único jogador que assegurou alguma capacidade para se aproximar da área adversária, além de Pavlidis que estava lá, mas não foi muito solicitado e até porque estava muito marcado, foi Luque Bacchio. Isto é muito pouco. Mas há outra questão. Quem está a jogar naquela posição tem alternado agora com Aursnes, mais para o meio, mais para a esquerda, tem sido Sudakov. Sudakov até agora até nem começou mal, mas talvez fruto da questão coletiva do Benfica não estar a conseguir soltar-se do ponto de vista ofensivo. Há 17 anos, há 18 anos que o Benfica não marca tão poucos golos nos primeiros 17 jogos da temporada. Sudakov também está claramente abaixo das expectativas, mas também não é a posição dele. Quer dizer, o Benfica precisa de um extremo, de acordo com aquela forma de jogar que o Benfica tem, um extremo destro para jogar na esquerda, para vir para o meio, para tentar concretizações, assistências, tabelas, etc. E é isso que José Mourinho pede? Eu acho para que o José Mourinho de inverno? Eu não me surpreenderia que José Mourinho até quisesse dois extremos. Sim. Um ponta de lança, um guarda-redes. Não me surpreenderia nada disso. Até porque nós sabemos que normalmente José Mourinho gosta de ter matéria humana de acordo com os seus gostos e as suas escolhas. Portanto, seguramente que o presidente do Benfica, seja ele Rui Costa ou outro candidato que entretanto venha a ser eleito, pode preparar enfim, o cheque, porque o Benfica vai mesmo ter que se apetrechar, parece-me uma evidência. O Benfica neste momento está claramente com problemas de elenco, de plantel, particularmente para os corredores. Depois ainda há outra questão, que é a questão do meio campo. O Benfica foi buscar 3 jogadores, 3 centrocampistas, recordo, Barrenechea, Rios e Sudakov. Dos 3, parece-me que o único que está a justificar a titularidade e a contratação é Barrenechea, tem sido o mais consistente. Rios continua muito aquém daquilo que deveria fazer e Sudakov vamos lhe dar tempo porque chegou há pouco tempo. Nós sabemos que é um bom jogador, tal como sabemos que é Rios. Sabemos que os dois custaram 60 milhões de euros, praticamente, e, portanto, obviamente, têm que dar muito mais do que aquilo que têm dado até agora. Paulo Catarro, no início da resposta, o José Nunes até levantou, por exemplo, a hipótese de Rui Costa estar a deixar um recado a José Mourinho. Acreditas que é uma resposta ao recado deixado pelo treinador quando deu a entender que tinha um plantel curto? Se é uma resposta, a responsabilidade é do Rui Costa. Ele é que construiu este plantel em conjunto com o Bruno Lage.
E o Bruno Lage na altura dizia, e o próprio Rui Costa, que tinha um plantel fantástico. Aliás, Bruno Lage até disse mais. Disse que pela primeira vez foi ouvido e teve parte ativa nas escolhas dos reforços. E agora, nós olhamos para a equipa do Benfica e vemos que tem vários problemas, e nomeadamente agora até com a lesão de Dedić, está ali outro problema. Sim. Não me espantaria. Vai parar de 2 a 3 semanas. Vai perder pelo menos 5 jogos. Vamos ver se poderá estar apto com este calendário apertado para o jogo com o Leverkusen para a Liga dos Campeões, que é a 5 de novembro. Eu não me espantaria que o José Mourinho mudasse para 3 centrais, o esquema do Benfica nesta altura, porque já não tem o lateral que lhe dava maior cariz ofensivo. Essa é outra questão. Que é Dedić. Os dois laterais esquerdos aparentemente também não servem para o José Mourinho. Não conta porque, inclusive no jogo da Taça, nem sequer foi... Idal ficou no banco para jogar Tomás Araújo no lugar dele. Convocado, exato. E agora em Newcastle, quando foi necessário um defesa esquerdo fiável, quem é que o Mourinho lá pôs? Tomás Araújo. Não pôs nenhum dos defesas esquerdos que tem lá. Portanto, eu não me espanta que o José Mourinho vá ter que fazer ali alguma mudança estrutural na forma de jogar do Benfica. E depois em janeiro há de querer 2, 3 ou 4 jogadores. Em janeiro vamos relacionar, desculpa interromper Paulo Catarro, mas vamos relacionar então também com as eleições, porque estamos a praticamente 2 dias deste grande dia para o Benfica e Luís Filipe Vieira diz que o Benfica hoje é um clube à deriva e que o legado de Rui Costa é o bicampeonato do Sporting. Vamos ouvir. Gastámos centenas de milhões para conquistar apenas um campeonato. Foram 500 milhões investidos para ganhar apenas 4 títulos em 16 possíveis. Hoje somos um clube à deriva. Não ganhamos em Portugal, nem ganhamos na Europa. Onde está o projeto europeu prometido pelo atual Presidente? Estamos em outubro com 3 jogos da Champions League e 0 pontos. Isto não é o Benfica, é um Benfica do nada sabe, nada viu, nada ganha. Isto não é o Benfica, isto é o Benfica do nada sabe, nada viu, nada ganha. Eu e as minhas direções deixámos uma grande herança. Essa herança está a ser destruída por erros e incompetência. Pior ainda, o legado atual do nosso Presidente é o bicampeonato do Sporting. O Benfica hoje não tem uma gestão desportiva competente. São erros atrás de erros. O nosso rival não ganhava há 2 décadas, aliás, conquistou 2 campeonatos seguidos sobre este mandato. O Benfica tem de voltar a ganhar já. Paulo Catarro, se nas últimas semanas temos assistido a uma troca de acusações entre todos os candidatos, parece que agora Luís Filipe Vieira está a direcionar todas as baterias para Rui Costa. Será porque agora pensa que é com ele que vai à segunda volta? É muito possível, mas Rui Costa, como ele próprio já disse, é o alvo a bater, que ele é o incumbente. Mas este balanço pode perfeitamente ser feito em relação aos últimos 4 anos como Luís Filipe Vieira, mas Luís Filipe Vieira também teve muitos anos em que deixou um legado. Não era o Sporting que tinha campeonatos, mas era o Futebol Clube do Porto. Passou ali vários anos seguidos sem ganhar nada. Portanto, isso eu acho que todos têm telhados de vidro, ninguém pode atirar pedras para cima uns dos outros. Agora, que este mandato desportivo de Rui Costa não foi bom, não, como é óbvio, mas em relação aos jogadores que se adquiriram, a prática já vinha de trás, também do próprio Luís Filipe Vieira. Portanto, isto é o que vamos assistir ainda até sábado. Vamos ter ainda tempo, 48 horas, para eles andarem aqui a tirar uns recadinhos uns aos outros deste género. Isso não tenham quaisquer dúvidas. Agora, se formos ver bem aquilo que realmente uns e outros fizeram, ou até na sua vida profissional, mas espero que não se entre na vida pessoal, como já se andou ali quase nesse limite, mas vai-se tentar de tudo para convencer os sócios. E lembras-te daquele número que eu aqui disse, são 4.300.000 votos de 255.300 associados, ou pouco cerca disso.
Portanto, isso acho que deixa tudo em aberto para as eleições, que toda a gente vai jogar todos os trunfos. Vamos ouvir ainda o José, antes de avançarmos para um outro tema sobre o Benfica. José Nunes, compreendes as acusações feitas por Luís Filipe Vieira quando diz que o legado de Rui Costa é o bicampeonato do Sporting? Eu acho que isso também tem a ver com o facto de Rui Costa ter dito há pouco tempo que recebeu uma herança dos últimos 3 anos. O Benfica tinha ganho Uma supertaça. Portanto, digamos que há um período já de erosão competitiva do Benfica que vem da última fase de Luís Filipe Vieira. Isso é verdade. Claro que Luís Filipe Vieira tem um currículo superior ao do Rui Costa. Basta ter lá estado 18 anos da presidência, ao contrário do Rui Costa, que esteve 4. Acho que é inegável que a performance em termos de títulos de Rui Costa é muito fraca. Isso é claro. Luís Filipe Vieira teve uma época de ouro, uma fase de ouro, em que ganhou 4 campeonatos e esteve quase a fazer o pêndulo, mas não conseguiu fazer. Lá está o quase de que fala Rui Costa também em relação à época passada. Quase não interessa nada, o que interessa é fazer. Sim. E indiscutivelmente que isto são trocas de galhardetes, de acusações. Acho que são factos, aquilo que Luís Filipe Vieira diz em relação à gestão desportiva do Benfica durante o mandato de Rui Costa é fraca. Isso não há forma de dar a volta ao texto, não é? O Benfica ganhou um campeonato e por aí se ficou. E isso é muito pouco para um clube com a dimensão do Benfica, para os enormes investimentos que o Benfica faz na equipa profissional de futebol, porque também é o clube que mais capacidade tem para o fazer, mas depois não há correspondência, ou não tem havido correspondência entre esse investimento, esse folgo financeiro que o clube inegavelmente tem e a performance desportiva. Portanto, desse ponto de vista, evidentemente que essa acusação pode ser feita por qualquer candidato a Rui Costa, sendo que, como disse o Paulo, no caso de Luís Filipe Vieira, há alguns telhados de vidro também, por exemplo, olhando para os últimos 3 anos do mandato dele. Vamos falar também agora de Dedić, que se lesionou frente ao Newcastle e deve ficar de fora entre 2 a 3 semanas. A informação foi avançada ontem à noite pela CMTV. O jogador sofreu uma lesão muscular do adutor longo da coxa esquerda. Já na segunda parte, a Inglaterra, depois de um sprint, o lateral direito deitou-se no relevado em claras dificuldades físicas. Ainda foi assistido em campo pela equipa médica do Benfica, mas teve mesmo de ser substituído. Aos 63 minutos saiu a cochear com queixas na zona do adutor. O internacional bósnio foi reavaliado em Lisboa. Para já, sabe-se que não vai jogar contra o Aroca no sábado. Frente ao Newcastle, Mourinho recuou Austins para o lado direito da defesa. José Nunes, aqui mais notícias para José Mourinho? Terá de se adaptar novamente? Olha, é a segunda vez que Dedić se lesiona num curto espaço de tempo. Ele está no Benfica há 3 meses e meio, 4 meses. Já se tinha lesionado. A última foi no joelho, não foi? Sim, é o serviço da seleção da Bósnia. E, de facto, agora volta a lesionar-se. Ele esteve muitíssimo bem até o momento em que interrompeu a competição com a primeira lesão ao serviço da seleção da Bósnia. Depois já não voltou tão bem. Do ponto de vista defensivo tem tido alguns problemas. Teve, por exemplo, em Londres, frente ao Chelsea, também está envolvido no golo. E mesmo neste primeiro golo do Newcastle, ele deixa o Gordon ir embora. É verdade que a jogada começa do outro lado, do lado de Tomás Araújo. É um grande passe no espaço vazio, que é aproveitado, o cruzamento rasteiro que atravessa toda a área do Benfica. E Dedić ficou a ver e a aplaudir Gordon, que se antecipou e marcou o golo fácil. Não lhe tira mérito, é um excelente jogador, muito jovem, ataca muito bem, forte fisicamente, bom tecnicamente. Com certeza que é uma baixa importante para José Mourinho, como dizia o Paulo. É uma possibilidade de José Mourinho encarar uma fórmula de 3-4-3, eventualmente, ou 3-5-2. No Fenerbahçe chegou a jogar assim, ou 3-4-1-2, chamemos-lhe assim. A outra hipótese é adaptar lá os jogadores. Tomás Araújo já tem uma longa história de adaptações à lateral direita. O próprio Barreiro também já lá jogou. Aursnes também já lá jogou. Leandro Santos desapareceu em combate, nunca mais jogou, nem com Lages e muito menos com Mourinho. Recordo que no ano passado, na época passada, Leandro Santos ainda foi utilizado algumas vezes como lateral direito, mas sem dúvida nenhuma que é uma baixa importante num plantel que parece muito apertado em termos de opções, quem diria, com tanto investimento. Paulo Catarro,
No início da pré-temporada e quando se falava da vinda de Editos para o Benfica, diziam que iam ser um grande jogador, um grande reforço para o plantel do Clube da Luz. Começa a cair por terra essa ideia devido ao histórico de lesões que começa a ter? Não. A primeira lesão que ele teve foi uma lesão traumática. É uma pancada, sim. Não teve nada a ver. E aqui foi uma lesão que, se puder se confirmar a recuperação, mesmo que seja em 3 semanas, não é uma coisa que não aconteça com frequência a qualquer jogador. Ele ainda por cima esteve pela frente o melhor jogador do Newcastle, não só em técnica como na velocidade. Portanto, teve aqueles 63 minutos, foram de uma intensidade competitiva enorme. Teve de andar sempre a correr muito atrás daquele adversário. Por isso não me parece, eu acho que este é o único jogador que o Benfica tem, a par de Luca Bacchio, que dá capacidade ofensiva ao futebol do Benfica pelos extremos. E sem ele, o Benfica fica ainda com mais incapacidade para fazer um futebol como o Mourinho quer pelas faixas. Por isso não me parece que seja um problema, pelo contrário, acho que foi uma excelente aquisição. O Benfica, o ano passado, tinha o Carreras, que fazia esse papel, este ano tinha Dedić, agora vai estar um tempo sem ele, vamos ver qual a solução de José Mourinho. Paulo Catarro, José Nunes, muito obrigada aos dois pela vossa companhia nesta primeira edição da Liga Now. Vai haver mais, como já sabe, e a próxima é já no jornal à hora de almoço, que vai para o ar agora com a Janete Frazão. Obrigada e até já.